cheguei a fazer uma aula sozinho, né, da aula passada, com o passo a passo que a gente fez, coloquei lá no Moodle. E essa aqui eu também coloco para lá. E aí vocês podem acompanhar depois, né? Quem não veio pode olhar, assistir essa aula depois. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela. Todo mundo enxergando aí o compartilhamento? Beleza. Eu vou... A ideia da aula de hoje é ser mais prática, tá? A ideia é a gente mexer hoje com o Writer. Não cheguei a fazer exatamente slides, mas a ideia é a gente vai ter esse trabalho aqui. Na verdade, essa já é a atividade de vocês, tá? Eu vou fazer ela para vocês observarem e vocês só replicam essa mesma atividade depois no trabalho de vocês enviam. Então, a ideia é a gente passar a fazer todos esses passos aqui, com esses textos aqui, no Writer, fazendo passo a passo, e daí depois vocês fazem isso também com esses textos e com um parágrafo que em determinado momento vocês vão escrever livre, entendeu? Para a gente aprender a fazer as primeiras formatações no Writer, né? As formatações mais simples, mais básicas. Certo? Bom, então tá. Qual é o primeiro passo? Criar um novo arquivo de texto no LibreOffice Writer, tá? Quem tiver Word, quiser fazer no Word, não tem problema, tá? Mas, a princípio, a ideia da disciplina é ser no Writer, então, por padrão, eu vou seguir esse software. Então, eu vou vir aqui, vou abrir o Writer. Vou abrir ele. Assim que a gente começar, é interessante a gente já dar um salvar, para escolher onde a gente quer salvar. Vamos vir aqui em informação, aula 3. Vou botar aqui atividade. Pode botar o nome que você quiser, mas eu vou botar aqui atividade Writer, né? Para não saber o que a gente está fazendo. Então, venho salvar como, venho aqui, escolha a pasta que eu quero salvar e mudo o nome e não salvar. Beleza, aqui eu já está com o nome, depois é só a gente ir salvando periodicamente. Próximo passo. Copiar os textos presentes abaixo com o mesmo padrão de formatação. Bom, então, quais são os textos? Esses dois aqui, ó. Vai vir, vai pegar esse texto aqui, selecionar tudo, clicar e arrastar para selecionar, né? Dou um botão direito, copiar. Aí eu venho aqui nesse arquivo, botão direito, colar especial. Não sabe se colar, se é um Ctrl V. É um Ctrl V, ele deixa colar. Então, ele veio com a mesma formatação que estava lá. Bom, esse passo a gente já fez. Próximo passo, ele está pedindo aqui. Fazer essa formatação específica para o título, que é essa parte, e essa formatação para o corpo do texto. Eu vou fazer do título primeiro. Então, a fonte do título é a Arial Black. Vamos lá. O título são esses aqui que estão em maiúsculo. Vou selecionar o primeiro. A fonte fica aqui nessa caixinha, tá? Aqui está a Arial nova. A gente vai vir aqui e procurar na lista. As fontes, elas vêm em ordem alfabética. Então, se ela é Arial Black, ela vai estar lá no início. Aqui, Arial Black. A gente marca, ela fica com a fonte Arial Black. Vamos fazer primeiro esse título, depois a gente faz o próximo título. Bom, o tamanho da fonte tem que ser 18. Vamos selecionar de novo aqui. O tamanho da fonte ele fica logo do lado do tipo de fonte. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 18. Se quiser escrever aqui, apagar, 8 também funciona, tá? É a mesma coisa. Beleza, coloquei 18. Alinhamento centralizado. Então, novamente, a gente seleciona o título, né, que é o texto que a gente quer formatar. Para centralizar, como é que eu faço? Aqui era a fonte, aqui é o tipo de fonte, aqui é o tamanho da fonte, aqui tem a opção de negrito, itálico, sublinhado, taxado. Taxado é esse aqui, ó, é um risco por cima do texto. Aqui tem mais opções, sobrescrito, cor da fonte. Aqui, quando começa esses desenhos aqui, é os alinhamentos.
Então, aqui é a linha esquerda, aqui é a linha ao centro, aqui é a linha direita e aqui justifica. Tá? Nós queremos alinhar ao centro, porque é um título. Então, é essa opção aqui. Ou você largar em cima o mouse e aparece o atalho ali, que é Ctrl E. Mas vamos vir aqui que é mais fácil. Então, alinhar ao centro. Se a gente olhar aqui, é o que ele quer. Centralizado ou alinhar ao centro é a mesma coisa. Tá? E o estilo, colocar negrito e sublinhado. Como que eu faço isso? Então, de novo, aqui nesse menu, a gente tinha passado, né? Que tem a fonte, o tamanho, aqui é o negrito. Eu coloco, ele até, na verdade, vai mudar muito pouco por causa do tipo da fonte, tá? Então, quando ele está marcado em azul, ele está realmente negrito. Se eu tiro, ele não vai sair. Como a fonte é uma fonte que já vem em negrito, não dá muita diferença. Mas, para vocês saberem, tá? Até para fazer um teste, a gente pode fazer aqui numa palavra, e desse negrito, ele dá essa diferença. Tá? Mas, por questão de formatação, a gente vai deixar o negrito selecionado. Ele pediu também, além do negrito, para sublinhar. O sublinhado, ele vem logo ao seu lado, que é o itálico, e aqui é o sublinhado. Então, a gente vai no sublinhado, ele vai ficar assim. Bom, a formatação do título, a gente já fez. A gente tem que formatar o título de baixo, quando vir para o texto. Duas maneiras de fazer. A maneira mais fácil seria clonando a formatação. A gente viu isso na aula passada no cálculo. A ideia é mais ou menos a mesma. Eu venho onde já está pronto, seleciono, aí eu procuro logo acima aqui do negrito, tem esse pincel aqui de clonar a formatação. Então eu clico uma vez nele, o meu mouse vai mudar aqui para essa latinha de tinta, e daí eu seleciono tudo isso aqui, ó. Seleciono, ele vai ficar assim. Algumas formatações ele não copia, tá? Ele pode ver que ele continua alinhado à esquerda, então essa parte de alinhamento tem que vir aqui, ele ficar centralizado. Mas eu prefiro fazer à mão. Assim é prático e tal, mas para treinar eu quero fazer à mão. Não tem problema. Vamos voltar tudo. A gente vai marcar o título. Primeira coisa, mudar a fonte, que é a Arial Black. Mudei. Venho no tamanho da fonte, coloco 18. Mudei. Marco aqui negrito. Apesar de não ter modificado, porque o padrão da letra já é assim. Eu mudei, fiz essa parte. Eu depois sublinho esse título e, por fim, eu alinho ao centro, deixo ele com o mesmo resultado. Beleza, a gente conseguiu fazer as formatações dos títulos, tá? Faltando agora a parte do texto. O que é a formatação do texto? Ele tem que ser um pouco diferente, né? Se o título do texto tiver a mesma formatação, não tem sentido fazer formatações diferentes, né? Não consegue diferenciar uma coisa da outra. Então, o corpo do texto, a fonte, vai ser a Arial. É diferente do que a gente já usou. Então, eu venho, marco todo o texto, procuro aqui. Aqui está a Arial nova. Tem vários tipos de Arial. Tá? Tem Arial, tem aqui a Arial que a gente quer, tem Arial Black, Arial Narrow, Arial Rounded. A gente quer a Arial. Qual que ele pediu? É Arial, essa mesmo. Então, a gente vem aqui, põe o título como Arial. Beleza, fizemos esse passo. Próximo passo é o tamanho da letra, tamanho 15. Então, a gente marca aqui, de novo, todo o texto. Vem aqui no tamanho, o tamanho vai ser o 15. Vai ficar um pouco maior. O que mais ele está falando? Pedindo espaçamento de linhas 1,5 linhas. O que é esse espaçamento de linhas? É a diferença de uma linha para outra. Ele quer que tenha um espaçamento de 1,5 entre cada linha, para ficar mais claro de ler, enfim. É a formatação que vocês podem escolher. Aqui já até está pronto, mas eu vou mostrar para vocês como mudar, como alterar isso. Novamente, seleciona todo o texto, botão direito, ele vai dar várias opções aqui. Vocês vão nessa aqui, ó, parágrafo. Podem ir parágrafo e parágrafo de novo. Ele vai abrir um menuzinho. Nesse menuzinho, sim, ó, aqui entre linhas e 1,5 linha, que é o que a gente quer, 1,5 linha. Ele já está. Mas vamos supor, se eu mudasse para simples, como é que ele fica? Ele fica bem grudado, ó. Pode ver que o texto fica bem grudadinho e fica com um espacinho menor entre cada linha. Mas o que a gente quer, botão direito, parágrafo, parágrafo, é 1,5. Poderia ser 1,15, poderia ser duplo. Né? Tem várias opções aqui. A que a gente quer é 1,5. Aqui dá para ter uma noção do que mais ou menos ele faz. Ó, o simples, ele vai deixar bem coladinho. 1,5 linha aumenta um pouco, 1,5 linha aumenta ainda mais.
duplo fica bem grande a separação. Proporcional, ele deixa de acordo com o tamanho da letra. No mínimo, aí aqui vocês setam o valor, né? Entrelinha e fixo, deixa eu me lembrar, também é baseado no tamanho. Né? Tem umas pequenas diferenças. Mas a gente quer 1,5 linha. Define esse aqui, dá um OK, ele vai ficar nesse formato. Alinhamento justificado. O que é o alinhamento justificado? Para a gente entender esse alinhamento justificado, vamos selecionar tudo. Nós temos aqui o alinhamento à esquerda. Ele jogou todo o texto para a esquerda. Está tudo alinhadinho na esquerda, mas na parte da direita ele tem alguns buracos. Né? Então, ao centro. O centro está bem certinho. Não tem espaço no centro, mas tanto a esquerda como a direita tem alguns espaços. Alinhando a direita, ele deixa retinho aqui e aqui fica alguns espaços fora. Eu quero que ele fique completamente, nenhum espaço sobrando, que ele fique bem equilibrado entre as linhas. Então, para isso, eu uso o justificado. O justificado faz isso, ó, ele deixa reto aqui e fica o texto bem alinhadinho. Então, para o texto, a gente escolhe a opção justificado. É a mais comum. Bom, feito isso, concluiu, né? Concluímos essa etapa. E agora a gente tem que fazer a parte de baixo. Fazer esse texto, transformar esse texto aqui nesse tipo de formatação. Tá? Então, novamente, qual é a maneira mais prática de fazer? Selecionar tudo. Vim aqui acima do negrito nessa opção de clonar a formatação. Eu vou na opção, aparece essa latinha de tinta aqui no mouse. Eu seleciono tudo, aqui até aqui embaixo, e ele vai mudar o padrão. Ele só não muda aqui o alinhamento. Então, o vinho justificado, ele ficaria ok. Tá? Então, mas eu quero fazer na mão de novo para treinar, não tem problema. Então, nesse caso, a gente vem, eu vou dar um voltar aqui, para deixar como estava. A gente vai fazer tudo novamente, que a gente fez no texto acima. A primeira coisa é mudar a fonte para Arial. Segundo, tamanho da fonte para 15. Terceiro, a gente olharia aqui em parágrafo já está 1,5 linha, mas se não tivesse, a gente alteraria. Por último, a gente justifica o texto ficar parelho nos dois lados. Então, esses dois textos a gente deixou correto, deixou aqui. Se eu quisesse deixar ele um pouco melhor, eu poderia vir aqui e apagar essa parte, dar um espaço aqui, ele fica ainda mais alinhado. Ó. Quando eu seleciono, dá para ver bem que ele está bem alinhadinho aqui. Ele não está com aquela sobra. Ele fica um pouco mais bonito de ver, né? Deixa ele mais apresentável. É interessante sempre salvar, tá? Salvar de tempo em tempo para não perder o trabalho que vocês fizeram. Tá? Ele até marca algumas palavras para... essas palavras, a radiodifusão está com hífen, ele é assim, dá essa opção, ele vai circular se a palavra tiver, vou botar esse sublinhado vermelho embaixo se a palavra estiver errada. Então, você pode vir aqui e mudar para radiodifusão. Pode mudar aqui. Radiofrequência, a mesma coisa. Ele pode encontrar também essas siglas, tá? Essas siglas é que ele vai tentar corrigir, mas não tem como ele corrigir, porque ERB significa estação rádio base, é uma sigla, não tem uma palavra para ele corrigir isso aqui. Nesses casos, a gente pode dar só ignorar ou ignorar sempre. Tá? Então, ignorar sempre, ele vai pegar todos os do mesmo tipo e vai ignorar. Esse aqui, como é RB, não é RB, ele não ignorou. Então, ignora esse aqui também, ele sai essas marcações de erro. Tá? Bom, essa primeira parte fizemos, então. O próximo passo seria configurar a página com as margens igual a 1 centímetro. E o tamanho do hotel A4. E orientação retrato. Configuração da página, tá? A gente vem aqui em formatar página. De novo, tá? Caso alguém não tenha visto. Aqui, vem bem aqui em cima. Formatar página. Então, aqui as margens, ó. As margens são A2, a gente quer menor. Então, a gente vai vir aqui na flechinha, reduzir para 1 centímetro. 1 centímetro.
Opa, 1 centímetro, 1 centímetro. Ah, eu não quero fazer na flechinha. Pode vir aqui, apagar esse valor e digitar 1. O efeito é o mesmo. Tá? Ele tinha pedido também margem centímetro, tamanho do papel A4 e orientação retrato. O papel está A4, tá? O que quer dizer esse A4? Esse A4 geralmente é o tamanho da folha de ofício padrão. Tá? Algumas folhas são tipo carta, que é um pouquinho maior, mas geralmente a padrão que a gente vê é o tamanho A4. Orientação retrato também está correto. Tá? Mas o que é a orientação retrato? A orientação retrato é quando a página está de pezinho. Se eu mudar essa paisagem, ela fica deitada. Como se a gente tivesse deitado a folha. Não é o que a gente quer, como é um texto, né? A gente mantém um formato retrato. A paisagem ele só inverte a altura e a largura, né? Para ficar como se ela estivesse deitada. Então, está no formato retrato, está ok. Marco aqui. Está configurada essa próxima parte. Salvar o nome do arquivo. Tá? A gente tinha salvado, mas a gente pode salvar de novo com esse nome. O nome do arquivo como exerc01, underline, nome do aluno. Tá? Para fazer isso, vem aqui, a gente pode salvar novamente, mas como a gente quer mudar o nome, e para mudar o nome do arquivo que vocês estão salvando, fazer uma cópia dele, algo nesse sentido, vocês vão no arquivo, salvar como, ele já vai para a pasta onde vocês salvaram. Então, como é que ele pediu? Ele pediu para a gente salvar como, deixa eu confirmar lá, né, para a gente fazer. Ele como exerc01, underline, nome do aluno. Então, arquivo, salvar como exerc01, underline, tá o meu nome, Jorge. Salvei, ele vai salvar com esse nome, até aparece só um nome novo aqui em cima. Beleza, essa parte está correta. O que ele está pedindo agora? Após cada texto, insira uma figura relacionado ao que está escrito no texto. Localizando a figura da internet. Tá? E também inserir legendas com a descrição e a fonte da figura. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que inserir figuras aqui abaixo desse texto e abaixo desse texto. As que figuras que eu vou inserir? Bom, o texto fala em baterias usadas, fala em lixo eletrônico, pilhas comuns, lixo geralmente de materiais eletrônicos, né? Então, para eu colocar a imagem ali, eu vou dar uns enters aqui para dar espaço na imagem, e eu preciso procurar na internet algo relacionado a isso. Então, eu vou botar aqui baterias usadas na internet. O que eu faço? Eu vou aqui em imagem. E ele me traz esse monte de imagens de baterias usadas. Eu posso escolher uma, vamos supor, eu vou pegar essa aqui, quem sabe? Como que eu faço com essa imagem? Eu cliquei nela, no Google Imagens, né? Pesquisei por baterias usadas e fui no Google Imagens. Vou voltar só para a gente, para vocês não perderem. Eu vim no Google, escrevi o que eu queria, baterias usadas. Pesquisei. Ele vem para essa tela aqui do Google normal. Eu vou procurar aqui, tem todas, Maps, Shopping, eu vou em imagem. Então, a gente quer trazer uma imagem para dentro do nosso arquivo. Então, dentro de imagens, eu escolho a imagem que eu achar mais interessante para esse texto. Vamos optar por essa aqui. Tá? Cheguei na imagem, agora como que eu faço? Tem duas maneiras de fazer isso, a gente vai ver as duas. A primeira seria dar um botão direito na imagem e na opção copiar imagem. Tá? Fiz isso, volto no meu arquivo, venho aqui e dou um colar. Quando eu faço isso, a figura vem para cá. Só tem um problema, né? A figura às vezes vem desconfigurada, né? Desconfigurando todo o texto. Não é isso que a gente quer. Então, eu clico e seguro para ir arrastando ela até ela chegar no espaço que eu quero. Porque aqui tem pouco espaço. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou vir aqui e dar um espaço maior para essa figura caber. Eu posso também, inclusive, clicar na figura aqui no Writer e reduzir o tamanho dela. Então, vamos tentar botar ela aqui. Agora sim, agora a figura coube no espaço que a gente queria. A figura está inserida. Então, temos então, o texto de baterias usadas e a figura que nós pegamos da internet para colocar no texto.
E o que mais o texto está pedindo? O texto está pedindo para colocar uma legenda na figura. A legenda nada mais é que um texto logo abaixo da figura para identificar do que ele se trata. Então, a gente vai vir logo abaixo, né? Essa é logo a linha abaixo. Como eu quero que fique abaixo, a figura está centralizada, eu centralizo aqui. O cursor já veio aqui para baixo e eu ponho aqui figura de baterias usadas. Essa legenda está um pouco grande. Como é um elemento diferente no texto, né, nós temos elementos diferentes. Temos o título, que é um elemento, tem sua formatação. Nós temos o texto propriamente dito, o corpo do texto, que é um outro elemento, com uma outra formatação. A legenda é interessante também, é importante que vocês mudem também a formatação dela para ela ficar diferente. Então, eu seleciono aqui. Geralmente, ela pode ter uma... Vamos botar essa outra fonte, Arial Narrow. Eu poderia botar uma Times, por exemplo, em vez de a gente ficar só aqui. A gente desce até a letra T. E eu procuro aqui Times New Roman. Também uma fonte mais conhecida. Eu diminuo o tamanho também, porque é uma legenda, ela não é para chamar tanta atenção, é só para explicar. Figura de baterias usadas. Eu posso, inclusive, clicar e segurar na minha figura e deixar ela mais alinhadinha aqui para ficar de acordo. Eu posso até, inclusive, aqui não dá a opção. Mas eu posso tentar alinhar ela bem no centro do documento para ela ficar correta. E daí eu posso apagar um pouco aqui antes para ele ficar apagar um depois também. Deixa o texto bem grudadinho com a figura, bem correta. Tá? Beleza, fizemos essa parte. Interessante salvar para a gente não perder o nosso progresso. Agora nós temos que fazer a mesma coisa aqui para essa parte do telefone celular. Bom, o texto fala de radiofrequência, telefone celular, aí se a gente botar figuras em telefone celular, fica de acordo com o que está sendo exibido. Então, a gente vai voltar para o Google, vai pesquisar aqui telefone celular, a gente vai vir aqui em imagens, aqui apareceu vários tipos de telefone celular. Vamos tentar pegar essa aqui, que é uma imagem mais, trazendo os telefones mais antigos, né, porque a imagem fala, a primeira também falou um pouco de descarte de material, então trazer um pouco de telefones antigos faria sentido. A gente não mostrou outra maneira, vou mostrar agora outra maneira de inserir uma imagem na figura. Como que a gente faz? Nesse caso, eu dou um botão direito, da segunda maneira, e dou um salvar imagem como. Vai abrir essa parte aqui, eu vou lá no arquivo onde está salvo as minhas coisas, aula 3. Ele vai salvar com esse nome aqui. Eu posso mudar se eu quiser, mas eu vou manter. E dou um salvar. Ele ficou salvo lá no nosso arquivo. Como que eu coloco ela agora? Eu vou vir logo abaixo aqui. Não tem espaço, então eu dou um Enter, venho nessa parte. E agora nós vamos aqui, lá em cima de novo, tem arquivo, editar, exibir, tem inserir. Inserir figura. Tá? Essa seria a outra maneira de fazer. Então nós vamos voltar aqui em informática 1, nossa aula 3, e aqui está a figura que a gente baixou lá da internet. Vocês vão abrir. A figura ela pode vir de um tamanho bem grande, ó. Pode ver que ela vem enorme, mas a gente vem nesses quadradinhos aqui das bordas, clica e segura, ela vai reduzindo. Vamos reduzir ela um pouquinho mais, para ela não ficar tão grande. Pronto, já está num tamanho interessante. A gente pode vir aqui, dar alguns enters ao lado da figura. Chegamos na linha logo abaixo. E a gente repete o que a gente já fez antes, né? A gente centraliza para o texto ficar logo abaixo da figura. A gente põe a figura de celulares antigos. Tá? E aqui a gente pode também mudar. O ideal é deixar num padrão, né? Se a gente usou esse padrão de formatação para a primeira legenda, a segunda legenda tem que ter o mesmo padrão. Então, a gente marca aqui. Eu vou de novo lá em Times New Roman. Foi o padrão de fonte que a gente escolheu.
Time New Roman. O tamanho era 10, se não me engano. Vou confirmar ali. Tamanho 10, está correto. E ela já está centralizada. Então já está com o mesmo padrão. As duas já tem o mesmo padrão. A gente inseriu duas imagens por essas duas maneiras que tem de fazer. Vamos salvar para guardar nosso programa. Próximo passo. Bom, inserir a legenda e a descrição da figura. Ok, fizemos isso. No final da página, insira uma quebra de página. O que é uma quebra de página? Eu vou encerrar de botar texto naquela página para só começar a colocar na próxima. Então, aqui eu vou dar um Enter, eu vou dar um Inserir, e eu vou procurar aqui onde é que está a quebra. Aqui, ó, a primeira opção já, quebra de página. Quando eu faço isso, ele impede que eu coloque o texto aqui e só começa a valer no próximo, na próxima folha do documento. Bom, seria a quebra de página. Nessa página, adicione um título chamado Minhas Atividades, com a seguinte formatação. Fonte uma livre, que vocês podem escolher, tamanho 16, alinhamento centralizado, estilo negrito sublinhado. Então, é muito parecido com o que a gente já fez. Eu vou escrever aqui. Minhas atividades. Vocês podem reparar que ele vem por padrão, a última formatação que vocês estavam usando, que era a formatação da tabela, mas não é essa que a gente quer. A gente vai trocar para... Vamos pegar uma Comic Sans, é diferente. Comic Sans. Ele pediu também, além de mudar a fonte, o tamanho da fonte tem que ser 16. Marco aqui para 16. Tá? Centralizado já está centralizado. Vou fazer agora negrito, ficou um pouquinho maior, e sublinhado. Minhas atividades. Então, título dessa parte que a gente já fez. Se eu dou um Enter, ele vai manter a mesma formatação. Não é o que a gente quer. Para a formatação do texto, a gente deve usar aquilo que eu falei. Nós temos elementos no texto. Né? Tem o elemento título, tem o elemento texto. Então, a ideia é a gente deixar a mesma formatação do elemento texto. E aqui, a ideia é escrever em um parágrafo as suas atividades semanais no seu trabalho, enfim, na sua atividade que você faz durante o dia e no subsidiário, o que vocês fazem o que vocês estudaram nas disciplinas, mas contar brevemente. Então, por exemplo, a gente vem aqui e escreve algo mais ou menos assim. Então, nesta semana, eu trabalhei nas minhas funções e fiz o trabalho da disciplina de informática com vírgula. Além disso, assisti às aulas de geografia, por exemplo. Aqui, ó, pode ver que o que ele achou incorreto, ele vai marcar para vocês. Ó. Informática tem acento, eu não coloquei. Então, botão direito, informática, ajustei. Aqui eu escrevi assistir, em vez de assistir. Então, aqui eu vou colocar a primeira opção em cima, assistir, ele já deu certo. Tá. Só que aqui não está com a letra correta ainda, né? Então, a gente seleciona tudo, troca para Arial, troca aqui para 15, vai aqui parágrafo, para mudar as entrelinhas para 1,5 linhas. E, por fim, põe justificado. Agora está com a mesma formatação do texto lá de cima. Então, a ideia do que você tem que fazer é salvar isso aqui, salvar esse arquivo com tudo pronto e postar esse como atividade da disciplina, que é a atividade dessa semana. Atividade valendo 2 pontos, é essa que vocês precisam fazer. Nós temos também aqui, até não sei como é que vocês estão indo, não consegui olhar ainda, mas 3 pessoas já enviaram a primeira. O pessoal que não enviou ainda tem a ideia de deixar até o fim do mês, talvez uns dias a mais, no máximo, para vocês fazerem. Aqui a aula de cálculo que eu coloquei para quem pediu, né? A outra eu estou gravando agora também vai ser colocada no Moodle. Essa atividade aqui, 3 pessoas também já enviaram. Quem não enviou, é importante começar a enviar para não deixar acumular tanta coisa.
E essa é a atividade de hoje, acho que ninguém fez ainda, né? Porque nós estamos vendo a matéria agora. E daí nós temos mais 3 aulas ainda, pessoal, até acabar o semestre. Então, falta pouca coisa. Vamos fazer as atividades para não deixar acumular. Né? A aula, na semana que vem, a gente vai ver a ferramenta final do LibreOffice, que é o Impress, que é a apresentação de slides. Na aula seguinte, então, nós temos um trabalho, não tem aula propriamente dita, tá? Mas eu vou ficar online aqui para, caso vocês tenham dúvidas do trabalho, que eu vou colocar no Moodle, se vocês quiserem tirar dúvidas comigo, eu vou ficar online aqui esperando o contato de vocês. E a última aula vai ser para recuperação. Ainda está oculto para vocês, mas assim que as aulas forem avançando, eu vou liberando. Tá? Pessoal, hoje foi bem curtinho, bem rapidinho, porque a matéria também, o conteúdo era bastante simples, né? Mas o que eu tinha para passar para a aula de hoje é isso. Se alguém quiser se manifestar, dizer tá tranquilo, tá fácil, tá difícil. Fácil não tá, professor. Não achou fácil? Não, é que eu não manjo computador. Sim. Mas é bem tranquilo. A ideia é fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, mostrei para vocês. Não, eu faço, professor. Só que para mim é bem mais demorado, porque eu não entendo quase nada de computação, né? Sim, sim. Não, mas de repente faz assim, ó, o que eu sugiro para vocês. A aula está sendo gravada. Dá um play na aula, dá um play, olha um pouquinho, pausa, repete no trabalho de vocês. E vão olhando assim, passo a passo, fazendo passo a passo. E pode ver que muitas coisas se repetem, né? Isso não é à toa, porque conforme tu for repetindo e refazendo a mesma coisa várias vezes, tu começa a gravar, entendeu? Sim, sim. Então, a ideia é justamente essa. E a ideia também dessa atividade é que, mais adiante no curso, vocês vão ter que fazer trabalhos de pesquisa, trabalhos de disciplinas diversas. E o trabalho, de uma maneira bem resumida, não é muito diferente disso. Vocês vão ter um texto, escrever a pesquisa que vocês encontraram, colocar uma imagem para representar aquele conhecimento, vou entregar, imprimir, enfim, entregar para o professor. Então, aqui também já começa a preparar vocês para os trabalhos das outras disciplinas, né? A ideia é mais ou menos essa. Mas tranquilo, se tiverem dúvidas, não sei se alguém mais tem alguma dúvida, está muito difícil, está tranquilo, o que estão achando? Tá bom. Tá bom, tranquilo? Legal. Mas a princípio é isso, eu vou parar a gravação aqui, para também não ficar tão grande.